Aí ele falou assim, mas por que você pediu meu número? Aí eu falei assim, porque eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é, o que você faz, por que você faz tanta stream por tanto tempo, o que aconteceu com você, o que aconteceu com a sua vida. Eu quero, tipo, conversar mesmo. Saber sua história. Saber sua história, mas eu quero saber pela sua boca, não pela boca dos outros. Porque os outros, as pessoas mentem, as pessoas falam mal, não tem jeito, né? Aí ele falou assim, vamos fazer uma ligação? Eu falei, vamos. Aí ele me ligou, ele falou assim, antes de eu contar a minha história, eu quero ver a sua. Aí eu contei toda a minha história pra ele. E aí ele falou assim, tá, agora eu vou contar a minha história, né? E ele contou toda a história dele. E a nossa história batia muito, né? E eu tava até falando pra ele no carro, né? Ele já tá... Ele tá emocionado. Porque, tipo, é uma coisa muito forte, né? O que a gente tem em comum é a parte, tipo, na infância, né? A gente foi abusado sexualmente. Ele tem o jeito dele, que ele foi abusado. Eu fui estuprada. E a gente meio que se conectou porque a gente sabia qual que era a dor um do outro. Então a gente se entendia. E ele tinha problema com o pai, ele tinha problema com mãe. Aí eu também tinha problema com o pai. Nunca tive problema com a minha mãe, graças a Deus. Hoje eu tenho ela comigo e minha mãe tem o Gal como um filho, né? Minha mãe cuida, assim, da gente de uma forma insana. E isso conectou mais a gente, né? Fora os problemas que a gente já passou, assim, de relacionamento, de traição, de desprezo, sabe? A gente passou por muita coisa igual que conectou a gente, acabou conectando, né? E aí a gente meio que se... Ele falou pra mim, pelo primeiro dia, o dia que ele me viu, ele falou assim pra mim, o dia que você me ligou, eu sabia que você era o amor da minha vida. Nossa, eu não... arrepiei aqui agora, velho. Ele falou isso pra mim. E a gente não sabia, né? Eu encontrei ele num evento em Brasília. Foi a primeira vez que a gente se viu, né? E, coincidentemente, foi dia 11/11, que a gente tem tatuado no pulso. E ele tem tatuado no pulso faz muito tempo. Foi dia 11/11, né? E eu perguntei pra ele, mas o porquê disso? Ele falou assim, você tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Eu já tinha essa tatuagem, né? Ele já tinha. Eu já tinha essa as tatuagens... Eu não tenho tantas tatuagens que nem ela, mas é muito louco, porque eu fiz as minhas tatuagens em 2014, 15, 16. E todas elas têm uma história atual, entendeu? Se ressignificaram de alguma forma. Por exemplo, depois que a gente se conheceu e tal, ela comentou, nossa, hoje é dia 11/11, igual essa tatuagem. Eu não tinha reparado, não foi nada proposital, né? Eu tenho um 777, que o ano passado, de 2020, eu bati os recordes e deu 7.770 milhões de minutos assistidos. Deu 7,77 o número. Aí tem a resiliência, tem serendipity, as minhas tatuagens, elas têm conexões que assim, eu não sei explicar, mas... Com né? o futuro. É. Que louco isso, Tipo, cara. esse resiliência eu fiz pra mim. Eu nunca imaginei que seria um negócio, tipo... Na época que eu fiz isso, minha vida tava relativamente muito mais tranquila do que ela foi se tornar no futuro, sabe? Assim, por mais que já tivesse uma história. Então, são coisas que foram vindo assim. Eu falei, não, eu preciso tatuar isso. E nunca foi muito... a maioria das tatuagens foram tatuagens que eu fui no estúdio com um amigo meu, que ele ia tatuar, e elas são super simples, porque a pessoa falava, mas você não quer tatuar? Aí eu falava, mano, não sei se eu quero tatuar. Aí eu pensava alguma coisa e falava, mano, vou tatuar isso aqui. Era na hora, assim. E depois que você vinha descobrir o significado. Que louco isso. E aí a gente se viu na BGS de 2019, né? E aí a gente conversou, tudo 2018. mais. 2018? Acho Foi que foi. 2018? Não foi? Foi. Vocês começaram a conversar no final de 2018. Ah, foi. Foi, porque passou, É verdade. Foi 2018. Aí Aqui? Em São Paulo. Em São Paulo, na A BGS. BGS. Isso. Os dois já moravam aqui?
Ela morava em Sumaré. Eu morava em Sumaré, Tá. lá perto de Americana. Aí você vinha pro evento e voltava. É. Tá. Aí, às vezes, eu vinha pra São Paulo, ficava na casa dele aqui, a gente ficava junto. Mas, assim, a gente começou na amizade. A gente conversava muito, né, como amigo e tal. E ele tava num relacionamento. Só que o relacionamento dele já não tava tão bom. E, na época, ele fumava muito cigarro, né? E eu não gostava tanto, tipo, o cheiro me incomodava, assim, eu não... Hoje em dia eu nem ligo mais, nem me importo, mas na época eu já era meio assim, né?